A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Ei pessoal, começa agora o podcast Raízes da TV Câmara Macaé. O Raízes conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Mas hoje vamos falar sobre um projeto da Secretaria Municipal de Educação que também faz parte daqui, da história de Macaé, há 21 anos. Eu sou a jornalista Pés Maressa e vou apresentar essa edição especial do podcast Raízes. E você também pode compartilhar, acessar as nossas redes sociais, Câmara de Macaé, @Câmara de Macaé. Nós temos as sessões da Câmara de Macaé todas as terças e quartas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. As sessões são transmitidas ao vivo pelo YouTube da TV Câmara Macaé. Beleza? Outra coisa, também nós temos programas como Sessão do Dia, Resumo da Semana, que ali a gente faz, destaca, né, as principais pautas do Legislativo macaense. Temos também o Jornal 360, que eu apresento, e aí você pode conferir todas as sextas-feiras. O jornal vai ao ar todas as sextas-feiras lá no YouTube, @Câmara de Macaé, e nas nossas redes sociais. Então, gente, comente, compartilhe, envie para os seus amigos, tá bom? E aqui, sem delongas, vou apresentar, né, que hoje eu converso com o coordenador do projeto Pré-Vestibular Social, o professor de Química Marcelo Viseu, e também o professor de Redação do Pré-Vestibular Social, Rodrigo Araújo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Eu agradeço, uma oportunidade maravilhosa de poder divulgar aqui o Pré-Vestibular Social. E aí, me fala então o que é o Pré-Vestibular Social? Então, o Pré-Vestibular Social é um projeto, né, que dá oportunidade ao cidadão macaense de ingressar no ensino superior. Né? É um projeto extremamente importante de transformação socioeconômica e, como você falou no início, né, esse projeto já está aí no ar há 21 anos. E é uma inovação há muitos anos da Prefeitura de Macaé. As prefeituras próximas não têm projeto semelhante. E qual é o público-alvo? O público-alvo é aquele aluno que está com o ensino médio completo, tá? Ou que está cursando o terceiro ano do ensino médio, né? E a gente prioritariamente prepara ele para o Enem, né? E também para outros vestibulares aqui da região, como o vestibular da FEMAS, como o vestibular do IFE, né? E demais universidades particulares que ele queira ingressar, tá? Então, o aluno precisa estar cursando o terceiro ano do ensino médio ou estar com o ensino médio completo. Entendi. Conta um pouquinho da história, né, do pré-vestibular, como iniciou, né? Quanto tempo existe? Vocês falaram já tem há 21 anos, né? Então, o Pré-Vestibular Social começou aí com... Foi uma visão muito importante, né? Que os governantes da época, há 21 anos atrás... Eu, particularmente, estou nesse projeto há 21 anos. Desde o início, vi esse projeto nascer, vi ele se transformar. E hoje estou nesse cargo de coordenador, cuidando com muito carinho, né, com o máximo de zelo que eu consigo. Ele começou em 2004... funcionava ali na antiga Casa da Educação no bairro da Embetiba, né? E uma garagem. Era um galpão que tinha em frente à Casa da Educação, né? E ali a gente começou, eram 2 turmas com centenas de alunos, né? E a gente já mudou de local, né? Passamos assim por algumas mudanças de local, né? Então a gente começou ali na Embetiba, né? Nesse galpão em frente da Casa da Educação. Depois a gente foi ali para Teixeira de Gouveia, onde... Ali é uma igreja, né, Rodrigo?
onde funcionou também a FEMAIS, né? Depois a gente foi para um colégio, Maria Isabel. A gente já funcionou em 3 pontos da cidade: Centro, bairro Botafogo, bairro Aeroporto. Então a gente já teve algumas mudanças aí de local físico, né? E hoje a gente está funcionando na cidade universitária já há alguns anos, né? Que a gente entende que é o local que o pré-vestibular deve estar, tá? A gente teve uma mudança também na estrutura, né? Hoje o pré-vestibular social ele pertence aí à Secretaria de Ensino Superior. E começamos esse ano a Secretaria de Ensino Superior, né? A secretária Isa Vicente tem dado um apoio maravilhoso para a gente, tem atendido várias demandas que a gente teve aí durante esses anos. Então, o pré-vestibular social cada vez sendo mais reconhecido pela sua importância para o cidadão macaense. E quais foram as principais mudanças nesses 21 anos? Olha, então, em termos... A gente teve essas mudanças de local, né? Ok. E na questão do preparo dos alunos, a gente fala muito que o pré-vestibular... Ele nasceu com esse nome pré-vestibular porque quando a gente começou, as universidades faziam vestibulares separados, né? Então, se a gente pensar nas universidades públicas, a gente tinha o vestibular da Universidade Federal Fluminense, da UF, né? A gente tinha o vestibular da UFRJ, o vestibular da UERJ, né? Então, Macaé em si não tinha nenhuma universidade pública funcionando, né? A gente tinha a FEMAIS, né? A gente tinha uma universidade particular, que era a FAFIMA, né? Então, você não tinha uma oferta muito grande de cursos, né? Com o programa aí do governo de interiorização das universidades, aí o Macaé começa a se tornar também um polo universitário, né? A cidade do conhecimento, a cidade do saber, né? Que, aliás, é uma mudança, uma virada de chave assim, maravilhosa, né? Porque quando a gente pensa em Macaé, a capital, hoje em dia a gente fala capital da energia, né? Mas a gente sabe que essa capital da energia ela está baseada num recurso que não é renovável, né? Então a gente buscar alternativas para isso e, no caso, uma alternativa maravilhosa, né? Que nos afeta muito e que a gente, como professores, julga extremamente importante, é a questão, né, de Macaé se tornar um polo de conhecimento, né? E a presença da universidade numa cidade, ela alavanca muito, né, projetos de pesquisa voltados para Macaé, onde é a cidade que está situada, né? Então a gente hoje tem a UF, tem a FRJ, a FEMAIS, que também continua, né? E essas mudanças principais foram em relação ao preparo que a gente tem dos alunos para essa prova, né? Então, o Enem ele começa a surgir, ele surge ali como uma avaliação do ensino médio, né? E não como porta de entrada para as universidades como é hoje, né? Mas aí o governo começa a incentivar que as universidades adotem o Enem como porta de entrada. E aí então as universidades passam a não mais fazer vestibulares separados, né? Então, por exemplo, a porta de entrada para o UFRJ é o Enem, a porta de entrada para a UF é o Enem. Eles não têm vestibulares separados, né? Então a gente volta o preparo do pré-vestibular social para a prova do Enem, que é uma prova bem característica, né? Uma prova extremamente complicada. E aí eu vou deixar o Rodrigo falar um pouquinho também sobre como é que é essa prova do Enem, Rodrigo. Essa prova do Enem envolve várias questões de competências e habilidades, e em sua maioria as competências do ensino médio e todas as outras faculdades também seguem esses princípios, né? A FEMAIS, por exemplo, ainda que seja uma prova mais sucinta, ela também tem que seguir essas competências e habilidades do ensino médio e todas as outras universidades, né? Faculdades, universidades, de modo geral. Isso. E é uma prova extremamente cansativa, né? O Enem são 2 dias de prova, são 90 questões objetivas por dia, né? Mais a redação. Mais a redação do primeiro dia. A gente vai chegar aí nas dicas de redação, hein, galera? Presta atenção. Pois é, então esse preparo é extremamente importante para os alunos estarem preparados em relação aos conteúdos, né? Então, o pré-vestibular ele revisa os conteúdos do ensino médio. A gente falar que revisa os conteúdos do ensino médio seria até assim o ideal, porque a realidade que a gente enfrenta lá, né, diariamente
é um pouquinho diferente, né? Porque a gente pega alunos prioritariamente da rede pública, né? E essa rede pública no ensino médio é uma rede pública estadual, né? E esses alunos chegam extremamente despreparados para a gente lá, né? Então, tem aluno que completa o ensino médio sem ter, por exemplo, aula da minha disciplina. Química. Né? Por falta de professor, enfim. Também né? relação, né? Então eles chegam lá com muita defasagem de conteúdo. Então a gente deveria fazer uma revisão de todos os conteúdos de ensino médio, mas muitas vezes a realidade que a gente enfrenta lá é que a gente tem que ensinar do início, né? Que é um desafio maior ainda. Porque é pouco tempo também para o Enem, para a prova, né? Para vocês darem isso num ano, né? Então, o Enem, ele começa, a prova, a data dele é ali no início de novembro, né? Costuma ser sempre no início de novembro. Esse ano vai ser 9 e 16 de novembro. Então a gente começa ali, junto com o calendário da educação da rede municipal, a gente começa ali em fevereiro, mês de fevereiro, né? E tem até esse início de novembro para rever todo esse conteúdo do ensino médio, de todas as disciplinas, né? E ainda fazer nossos simulados e tudo. Então, a realidade que a gente enfrenta é que para alguns alunos, o pré-vestibular social, a gente não consegue dar conta disso tudo em um ano só. Às vezes o aluno ele precisa ficar com a gente um ano, às vezes 1 ano e meio, né? Para a gente conseguir dar conta disso. E a gente consegue. Essas deficiências, né, que são várias, não só de conteúdos escolares, mas também de falta de políticas de leitura, falta de incentivo, falta de projetos culturais que vão interferir na qualidade da aprendizagem para fazer essa avaliação, por exemplo. E como é que o aluno faz para ingressar no pré-vestibular? Então, a gente lança um edital no site da prefeitura todo ano, né? Quando que é? Aí varia um pouco, né? Às vezes é ali em dezembro, início de janeiro, mas não passa ali do início de janeiro, né? Às vezes é final de dezembro, às vezes é início de janeiro, né? E aí, por esse edital, antigamente aí, quem é de Macaé já há algum tempo vai até lembrar que era uma inscrição presencial, né? Aí formava fila, sabe aquela coisa que tem, né? Do pessoal dormir na fila para não perder a vaga, né? E aí você tinha ali os primeiros que chegavam, se inscreviam, né? Agora não é mais assim. Agora a gente está fazendo uma inscrição online. Moderno, né? E aí esse edital, né? Ele prevê aí algumas coisas, né? Por exemplo, tem a cota, né? Racial, né? Pro preto, indígena e pardo, né? A gente tem uma prioridade também, uma pontuação lá para o aluno que é oriundo da escola pública, para o aluno que é cidadão macaense, já que esse projeto né, da Prefeitura de Macaé. Então, por esse edital, ele faz uma linha de inscrição online, né? Vai preencher todas as informações, vai subir os documentos, né? Como comprovante. Por exemplo, a gente falou que o público-alvo é o estudante do 3º ano do ensino médio ou quem está com o ensino médio concluído. Então ele vai ter que ali comprovar, né, com uma declaração que ele está no 3º ano do ensino médio ou, né, com o ensino médio completo já. Então ali no edital você vai ter as informações, todo o cronograma, né, dos prazos, confirmação de matrícula, né? Então é por meio dessa inscrição online. E o candidato precisa fazer prova? E tem mais uma pergunta que também é muito interessante. Há custo para o candidato? Fala aí, Rodrigo. Não há prova, tem que seguir lá os critérios do edital, né? Se é aluno do 3º ano ou ter o ensino médio concluído, e entra naqueles critérios de escola pública, de escola privada, né? Que vai compor a classificação dele, né? Isso, aí a gente lança, né? No próprio site da prefeitura, vai estar previsto lá no edital uma lista de classificados, né? E não tem prova, né? Precisa estar só com disposição para estudar. Mas a custo? Não. Não. 100% gratuito. É gratuito. É importante falar, né? Isso, que é um projeto gratuito disponibilizado para a população, né? Isso, exatamente, né? Porque assim, a Prefeitura de Macaé lança esse projeto, né, há mais de 20 anos, né? E o cidadão macaense, ele não tinha como se preparar, né,
pro ensino superior, né? Obviamente tem como se preparar para o ensino superior, para o ingresso ao ensino superior pela rede particular, né? Mas a rede particular cobra um valor um pouco elevado para isso, né? Então, com esse projeto, é um projeto de transformação social. Porque o que a gente vê lá, né, há mais de 20 anos, são vidas se transformando. Conta um pouquinho das experiências de vocês, assim, com os alunos, de lidar com eles, né? As histórias de superação deles também, né? As histórias de superação são muitas e lindas. E todo ano surgem várias. E todos os anos a gente aprende muito com elas, porque a gente vê o empenho, né? E a vontade de vencer através da escola, né? Esse é um caminho que é muito bonito, né, Eliseu? A educação é transformadora, né? Então a gente tem alunos lá que, por exemplo, alunos que vêm da Serra Macaense, né? Que vão ter que enfrentar 1 hora de ônibus para chegar lá, né? Às vezes não tem tempo de se alimentar, né? Mas estão lá batalhando, né? Outro dia eu estava na academia e encontrei um ex-aluno, que obviamente nesses 20 anos a gente não lembra de todas, né? Mas é sempre muito gratificante. Professor, fui seu aluno lá no pré-vestibular social, hoje eu sou arquiteto, hoje eu sou engenheiro, hoje eu sou médico, hoje eu sou professor, sou advogado, né? E a gente... É muito gratificante, sabe, ver isso, que alunos que tinham uma condição socioeconômica bem complicada, né? Que hoje estão aí arrasando, são referência, profissionais de referência no mercado de trabalho. A gente já exportou alunos para o exterior. E a gente trabalha com o sonho dessa garotada, né? E já diz a frase clichê: sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Pois é, então a gente enxerga o pré-vestibular social como um projeto de transformação social. Legal, bacana. Porque é a educação que permite que você saia de uma condição socioeconômica extremamente vulnerável para transformar a sua vida por meio da educação. E no Instagram do Pré-Vestibular a gente pode acompanhar as várias histórias que eles contam nas gravações, que são histórias assim impecáveis e inesquecíveis. Fala o arroba. Arroba é o nosso Instagram, tá? Arroba Preveste Social Macaé. Vou falar de novo para vocês anotarem. É o arroba. Isso é do professor, né? Arroba Preveste Social Macaé. Então, se você seguir a gente lá no Instagram, você vai acompanhar, né? A gente sempre tá dando lá várias dicas, né? Para o Enem, chamando atenção, né? Para as publicações, para a chamada das provas, né? E tem lá vários relatos também de histórias de sucesso do pré-vestibular social. Que bacana. Aqui, mas me fala aí, em média, mais ou menos, quantas pessoas já passaram, né, pelo pré-vestibular social e também os aprovados, né? Quantas pessoas foram aprovadas? Vocês têm essa média? Olha, nesses 20 anos, né, a gente tem uma média, né? Uma das dificuldades que a gente tem lá é que muitos alunos passam pelo pré-vestibular social, né, se inscrevem, são aprovados e muitas vezes não comunicam pra gente, né? Então, assim, a gente tem 20 anos de história, né? A gente começa ali com 360 alunos, né? Uma média dessa que é o que a gente consegue atender, né? A gente tem 2 turmas de manhã, 2 turmas à tarde e 2 turmas à noite, né? E são públicos, essas turmas têm públicos diferentes também, tá? Então, a gente começa ali em torno de 360 alunos, né? Mas esses alunos, né, muitas vezes são classificados e vão ter os novos alunos. Então a gente está sempre chamando novos alunos. Então passa em torno de 450, 500 alunos todo ano pelo pré-vestibular social, né? E aí você coloca isso durante 20 anos, você vai ter uma média aí de mais ou menos, né? A gente está chutando aí por baixo, uns de 10 mil alunos. Então a gente está falando, Pege, de 10 mil cidadãos macaenses que já passaram pelo pré-vestibular social. Como vocês falaram, é uma transformação da vida, né? E
E a nossa taxa de aprovação? A nossa taxa de aprovação, ela gira em torno ali de 50% a 70% dos alunos, que é uma taxa de aprovação assim maravilhosa. Né? Esse é o sucesso. Esse é o sucesso. Então, você vai colocando aí por baixo que a gente ajudou 5.000 alunos, 5.000 cidadãos macaenses a entrar no ensino superior. Que máximo, hein? Que projeto, hein? Por isso funciona há tantos anos. Histórias de sucesso, né? E tantos anos vocês também têm que contar suas experiências, vai. Conta aí um pouquinho. Experiência como, assim? Professor, né, na sala de aula, conta aí um pouquinho das suas experiências, né, que se renovam também, assim como tem se renovado o pré-vestibular, acho que vocês também, né, têm a renovação, né, como professor das matérias, né, da didática, como é que é? Conta aí um pouquinho. Com as tecnologias, tudo isso vai se alterando e se remodelando, né, eu sou professor há um bom tempo e eu sou professor por opção. Já trabalhei em várias modalidades do ensino, já trabalhei com graduação, né, com as licenciaturas durante muitos anos, onde eu encontro alunos maravilhosos que hoje são professores e a gente vai vendo e vai percebendo que esses profissionais que fazem diferença, né, na vida dessa garotada, né, do povo como um todo, né. Então, ser professor é um prestígio de afeto, né? E nesse pré-vestibular isso fica mais intenso. É intenso porque a gente tá com eles ali. É diferente, por exemplo, de uma escola regular, né? Porque no ensino médio você pensa assim, são 3 anos, né? E aí você tem um tempo maior com os alunos, né? É diferente. Lá a gente tem esses meses, né? Em torno aí de 7 a 8 meses, né? De preparo com eles. Que aí eu já até comentei aqui, né? Às vezes a gente precisa de um tempo a mais devido à defasagem que eles têm, né? Mas mesmo com pouco tempo, a gente ainda consegue ter bons resultados e criar laços, assim, afetivos de muitos anos. Que bom. Vocês falaram também que dia 9, né, de novembro é a primeira prova do Enem. Como é que é o preparatório para o Enem? Vocês fazem simulados também? Isso, então a gente tem que simular, né? Porque a prova do Enem, ela é extremamente complexa em que sentido? Né? Porque é uma maratona. São 90 questões, né, objetivas por domingo. Né? No primeiro dia, o aluno faz uma prova de linguagens, né? onde consta ali também questão da língua estrangeira, né? Que ele faz opção por inglês ou espanhol. Né? E ele faz também essa prova de ciências humanas, né? Que envolve ali as disciplinas de geografia, de história, também de conceitos de filosofia, muitos conceitos que é um diferencial do pré-vestibular social. Né? No meu grande amigo, professor Reginaldo, né? Que na gestão dele, que foi gestor do pré-vestibular social durante muitos anos, né? Professor de história maravilhoso, né? E ele inovou o pré-vestibular social colocando uma disciplina de atualidades, né? Que justamente vai costurar, né, as ideias da filosofia, da sociologia aplicada ali nas ciências humanas, como, por exemplo, dando base para a redação. Para fundamentar a redação. Né? Para fundamentar a redação. Então, essa prova, são 90 questões. Né? No primeiro dia, o aluno também faz a redação. Então, ele precisa simular, né, como que vai ser. Não é só o simulado, não é só testar os conhecimentos. É o controle do tempo, o controle emocional da ansiedade, né, de você chegar na hora. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui gravando, mas a gente está fazendo um simulado lá, que é o nosso último simulado antes da prova. Né? Então, esse último simulado, por exemplo, a gente coloca questões que a gente trabalhou, né, dos conteúdos do ano inteiro, né? E depois a gente vai vir corrigindo isso, né? Fazendo aquela revisão, né? Aquela última lembrada. Sistematizando, né? Esses conteúdos prioritários. Então, a gente precisa fazer esse simulado, né? Onde o aluno vai controlar ali o tempo que ele tem por questão. No caso da redação também, ele não pode, né, Rodrigo?
Não tem pode... que administrar essa dinâmica da redação em mais ou menos 1h40, 2 horas. Porque senão ele não pode ficar, por exemplo, 3 horas fazendo uma redação e aí vai faltar tempo para fazer o resto das questões. Né? A questão também de administrar, por exemplo, o preenchimento do cartão resposta. As questões emocionais, que são importantíssimas, saber administrar essa saúde, e que tem que ter uma saúde mental para fazer uma prova dessa. Você não pode estar totalmente desequilibrado ou nervoso, porque isso vai interferir na qualidade tanto da redação como das E a gente fala também a questão também, por exemplo, de alimentação, né? O aluno não pode... a prova é domingo, né? Ele não pode... Sábado ir pra noitada, comer um negócio esquisito, por exemplo. Pode ir lá comer um negócio. Isso tudo a gente fala em sala de aula, né? Faz parte do preparo. Você não pode ir pra uma noitada, por exemplo, né? Sabe, comer um negócio esquisito para passar mal no dia seguinte, né? Isso te abala, mesmo que você tenha condições físicas de ir lá fazer a prova, você não vai fazer a prova com a mesma tranquilidade que se você estivesse bem, né? Então, esse simulado prevê tudo isso, sabe, Maressa? A gente tenta trabalhar essas questões, não só de conteúdos e administração do tempo, essas questões emocionais, né? E ali pré-prova também a gente faz, sabe, um momento de relaxamento com eles, né? A gente hoje conta com uma equipe de apoio também psicológico e de assistência social. Então os alunos são atendidos por esses profissionais maravilhosos que a gente tem à disposição lá, né? Que foi um ganho maravilhoso também para vestibular social, que hoje em dia nosso aluno sofre muito com questões de ansiedade, né? Muitas vezes questões familiares também, né? Que acabam aparecendo ali para a gente na sala de aula. Tudo isso se intensificou. Então, tudo isso faz parte desse preparo, né? A gente tenta tranquilizá-los, né? Às vezes, a gente está ali no meio do simulado e um aluno sai, professor, não vou conseguir, estou com crise de ansiedade e tudo, aí a gente atende, né? Acalma, tenta fazer ele voltar, né? Porque... Imagina, o Enem é uma prova de 1 ano, né? Se você perde essa prova, né? Se você, por exemplo, tem uma crise de ansiedade no meio dessa prova, aí você só vai conseguir fazer ela de novo no ano que vem, né? Então, o nosso simulado ele prevê tudo isso, né? E no segundo dia também são mais de 90 questões, né? Aí são das disciplinas de ciência da natureza, que engloba a química, que é essa ciência maravilhosa, a física, a biologia, né? E as questões de matemática também, né? Então, que são extremamente desafiadoras, né? Então, o aluno precisa saber administrar tudo isso, né? Então, é complicado, tá? É complicado. Mas dá conta, né? Sim, tem que dar conta, né? A gente dá conta, mas assim, a gente fala com eles, né, gente? É difícil, professor? É complicado, mas é para todo mundo. Todo mundo está na mesma situação ali, né? Só que os alunos do pré-vestibular social vão estar mais bem preparados. Tendo professores bons, né? Exatamente. Eles retornam e nos contam tudo isso. Isso é importante também, vocês terem esse feedback, né? Eu acho que dá um alívio assim, também para vocês, tendo professores, sabendo que o seu trabalho ali foi bem desenvolvido, né? Transforma mesmo a vida, como vocês falaram, né? Sim. E como a gente funciona hoje na cidade universitária, né? A gente tem muito contato com ex-alunos. Outro dia mesmo eu estava passando ali por baixo, né? Foi engraçado, Rodrigo. Aí encontrei os alunos lá, só que estava no horário da aula, né? Eu cheguei para os meninos e falei assim, gente, o que vocês estão fazendo aqui embaixo? Fulano já começou a aula lá, vamos lá. Não, professor, eu sou aluno do ano passado, não sou aluno. Confundiu. Mas assim, porque a gente encontra muito ex-aluno lá. É porque a cidade universitária, né, já é um polo ali, né, de conhecimento, isso, né, de outras universidades ali, né. Então a gente encontra com vários ex-alunos que estão ali, foram né, aprovados, fazendo sua graduação, né. Entraram, né, no ensino superior, né. E o pré-vestibular funcionando lá é melhor porque tem essa rede de conhecimento, né? Nessa troca também que a gente vai vendo e de incentivo. Que eles querem estar ali naquele espaço. Bom, e professor Rodrigo, a gente não pode não falar sobre as dicas de redação ou quais são as suas hipóteses para o tema da redação deste ano do Enem. Muitos especialistas dizem que mais importante do que se preocupar com o tema é
ter uma prática e que respeite as competências que são exigidas na redação, né? Então vamos aí a alguns pontos, 6 pontos importantes. Um deles é praticar a redação e desenvolver esse senso crítico, porque o tema geralmente circula em torno das questões sociais, né? Outro ponto é saber organizar as ideias. Eles falam em projeto de texto. Então o aluno ele tem que organizar suas ideias em tópicos, transformar em rascunho e depois criar o texto definitivo, criando várias estratégias, lógico. Em terceiro ponto, eles sugerem a questão de uma tese clara. O que é a tese? É a sua perspectiva em relação ao tema. E muito aluno às vezes não consegue organizar isso. Então, primeiro é tese, para depois, o que vem depois vai partir da tese. Então, a tese tem que ser bem construída e clara, né? Outro ponto, que seria o quarto, seria os conectores e operadores argumentativos, que são estratégias argumentativas para defender aquela tese. Isso é importantíssimo. Quem lê pouco, naturalmente, tem mais dificuldade, lógico. E também aprender a usar os repertórios socioculturais de forma produtiva, quer dizer, de forma integrada com o argumento, que às vezes só copia da internet alguma coisa no parágrafo e aí isso não é integrado, então não é produtivo, segundo as exigências a partir desse ano. E por último, uma revisão linguística, que é fazer a revisão do texto para poder você confirmar que você está cumprindo essas 5 habilidades que eles exigem, né? E qual é a sua hipótese para o tema desse ano? Bem, a gente lá no pré-vestibular, a gente trabalha com eixos, né? E de um modo geral, quase todos os pré-vestibulares estão trabalhando com eixos. Os eixos são os pontos maiores e que ali dentro se desenvolve. Então, o eixo educação é o que está mais em alta, o eixo do meio ambiente é o que está em segundo plano e o eixo das questões da violência contra o idoso, a questão do etarismo, também é um terceiro eixo. Esses 3 eixos são os mais explorados atualmente e possíveis para a redação de 2025. Como é que você analisa assim, os outros resultados do Enem sobre a redação, assim, aqui em Macaé, mais ou menos? Lá a gente tem histórias, né? Eles chegam com muitas dificuldades linguísticas, de argumentação, falta de leitura, falta de conhecimento, de cultura, para poder registrar isso nos textos, né? Mas a gente vê uma evolução que a gente vai acompanhando pelos simulados, né? Então, às vezes, o aluno chega com uma pontuação de 600 pontos e, de repente, lá no último simulado, ele alcança 880, 900. Então, a gente consegue aí sistematizar essas estratégias argumentativas para poder subir a média deles, né? Eu quero fazer uma parte aqui que o Rodrigo é extremamente modesto. Esse homem é extremamente modesto. O professor Rodrigo é responsável por transformar esses alunos, porque escrever uma redação não é simples e não é fácil. Né? Então, assim, tempos digitais, cada vez se escreve menos. Onde o aluno, né? Hoje em dia a gente... E com gírias, né? Nem copiam no quadro, eles tiram foto, né? Enfim. E leem cada vez menos, né? Então, assim, ele prepara, né, esses alunos de acordo com todas essas normas aí que ele falou. Desde os parágrafos iniciais até essa coisa do roteiro que o Enem exige, né? Isso. E ele, assim, extremamente rigoroso, né? Porque tem que ser mesmo. E são resultados maravilhosos. Ele falou em 800 e pouco aí, mas ele consegue 920, 940, 960 nas redações dos alunos de pré-vestibular, né? A gente fica surpreso. Eu ainda diria que se eles estão tirando, por exemplo, 880 com o Rodrigo, no Enem ele vai tirar mais, porque ele é extremamente rigoroso na correção, né? Então, isso faz parte também. Eu digo nem rigoroso, a palavra ideal seria criterioso, porque os critérios, eles são muito bem determinados, com base nas 5 competências. E isso fica muito bem claro na correção da redação, lá para os nossos alunos. Isso. Então, assim, é um preparo de excelência para vestibular social. Faz um preparo de excelência para esses alunos estarem tranquilos, chegarem na redação do Enem e na prova inteira, né, se sentindo preparados, né? Isso não é um caminho fácil, né? Mas a gente ajuda a construir. Isso.
Durante 20 anos. Olha, então assim, a gente tá lá, sabe o que faz, sabe, Pege? A gente tá há muito tempo lidando com isso, né? A gente viu o Enem nascer, a gente viu essa prova se transformar, né? Eu, por exemplo, falando da minha disciplina, quando nos primeiras edições do Enem, a gente não tinha questão de química, né? Você não precisava saber conceitos da química para conseguir fazer as questões que por um acaso ali abordassem química, né? Eram questões mais lógico-matemáticas, né? E essa prova, a partir do momento que as universidades, né, federais adotam o Enem como porta de entrada, né, essa prova ela começa a mudar. Então hoje ela já é uma prova mais conteudista, né? Você precisa saber os conceitos para conseguir se sair bem na prova, né? E então a gente, sabe, foi se adaptando, né, e trabalhando cada vez mais, preparando cada vez mais os alunos de acordo com essa ótica que o Enem trabalha hoje, né? Então, por exemplo, o Enem trabalha também com um sistema de correção que é a teoria da resposta ao item, né? Então, por exemplo, no Enem tem questões de nível fácil, médio e difícil. Mas ser fácil, médio e difícil depende do quantos alunos acertaram naquele ano, né? Agora, como a gente já tem uma certa experiência no assunto, né, a gente sabe, né? A gente trabalhando questões anteriores lá, a gente sabe que assuntos, né, vêm em questão de nível médio, nível fácil, nível difícil. Então, o aluno, por exemplo, se o aluno acerta uma questão difícil e erra uma fácil, esse sistema de correção do Enem, ele não vai dar todo ponto que aquela questão difícil valeria. Ele é modelado de acordo com a situação. É como se o sistema entendesse que o aluno chutou aquela questão, né? Porque ele acertou uma questão difícil, mas errou uma fácil. Então o sistema entende, esse algoritmo, né, de correção entende que ele provavelmente deve ter chutado aquela questão. Então a gente, lá no pré-vestibular social, a gente trabalha com isso. Olha, eu chego pro aluno e falo, tá vendo essa questão, gente? O que vocês acharam do nível de dificuldade dela? Ah, professor, tranquila, né? Fácil. Eu falei, então, essa questão você não pode errar. Porque se vier uma questão desse assunto, né, nesse nível, é uma questão que você tem que acertar, né? Aí aquela questão, professor, essa questão é difícil. Por exemplo, vou falar um assunto da química aqui que é extremamente complexo. Cálculo estequiométrico. Então eu, enquanto professor de química, adoraria que o meu aluno acertasse ali a questão de cálculo estequiométrico, né? Tem questões de cálculo estequiométrico que vem no nível ali médio. Nunca ela é fácil, mas ela pode vir ali no nível médio quando ela não vem com muita interpretação, né? Com raciocínio lógico, matemático mais elaborado, né? Então eu tenho que ter uma noção do aluno, leu a questão, né? Por exemplo, a questão lá, viu? Cálculo estequiométrico, né? Como é que ela está aí? As contas estão complicadas, né? O nível de interpretação está muito alto. E aí, de repente, eu vou deixar essa questão para o final, né? Porque se eu gasto, por exemplo, 10 minutos fazendo aquela questão, eu estou roubando 3 minutos, que é mais ou menos 3 minutos por questão, né? Eu estou roubando 3 minutos de outras 2, 3 questões que eu poderia fazer e acertar, questões de nível de dificuldade mais tranquilo, né? Então, assim, tem que conhecer o Enem, saber como é essa prova, para conseguir preparar esses alunos com excelência. Tem que existir um letramento específico para fazer a prova do Enem, entendeu? E esse letramento é o que a gente constrói nessas relações. E nossa equipe de professores está lá já há muito tempo lidando com isso. Então a gente sabe como vem essa prova, né? Os assuntos mais cobrados, né? Enfim. Entendi. Só uma pergunta bem rápida também, porque o governo, né, federal lançou uma nova ferramenta que é o MEC Enem, né? Mas um instrumento aí para também facilitar, né, essa geração que vai fazer essa prova do Enem esse ano. Qual é a opinião de vocês? Essa é mais uma ferramenta que ajuda e contribui muito. E você pode estar utilizando. Está no ônibus, você baixou esse app e você vai fazendo as questões ali, você pode fazer a redação, colocar ali, vai ser avaliado de acordo com as regras. E isso facilita, né? Só falar um nome aqui rapidinho que eu não falei, que era o MEC Enem, né? MEC Enem, Bom, o aplicativo você baixa, né? Eu já baixei aqui no meu celular, já dei uma olhada, né? Então, assim,
por exemplo, na redação, né? Você pode escrever sua redação numa folha A4, né? De acordo com os critérios, lá no máximo 30 linhas, vai tirar uma foto e aí vai subir isso no aplicativo e o sistema vai corrigir para você. Então a ferramenta é maravilhosa, né? Então, você pode fazer testes também, né? De diferentes níveis, né? De questões. Aquela coisa que eu estava falando aqui, né? De questões de nível fácil, médio, difícil, né? E aí o sistema vai te dando a sua pontuação. Eu já até fiz um teste, né? Acho que da minha área eu consegui gabaritar, graças a Deus. Que orgulho, hein? É brincadeira, a gente brinca. Mas, assim, uma ferramenta maravilhosa que o governo lançou, Facilita, né? Entendi. Inclusive, as questões que eu fiz eu vi que são questões de anos anteriores, né? Então, eles estão colocando aqui questões de anos anteriores para o aluno ir se preparando, né? Tá no ônibus, tá na praça, tá na praia, já vai adiantando o que pode adiantar. Dia 15 de outubro é o dia do professor. Estamos aqui recebendo, né, no podcast Raízes, 2 professores super renomados aqui de Macaé. Então, assim, eu quero parabenizá-los, né, em nome de vocês, os outros profissionais também. Parabéns para todos os formadores, né, que vocês transformam nas nossas vidas, né? E aí eu queria ver com vocês o que é ser, né, professor, né? Para vocês, o que é o significado? E qual a importância, né? O que é ser professor e qual a importância também, né? Isso, ser professor um pensamento contemporâneo, eu acho que não é fácil, né? Primeiro que a gente ainda precisa ser muito valorizado. Segundo, que a gente sempre é resistência, porque a gente, se não for resistência, eu acho que a gente desiste. Terceiro, a questão do afeto é importantíssimo. Sem afeto, a gente não caminha muito e a gente tropeça demais. Mas pensar em ser professor, eu acredito, pensando nos meus professores como minhas referências, são professores inesquecíveis. E é impossível não pensar neles, porque eles que são o meu farol, eles que são as minhas inspirações, né? E nessa lista são vários: Cláudia Márcia, Elza Ibrahim, Ângelo Mário do Prado Peçanha, Latuf. São vários professores. Reginaldo, que foi o nosso coordenador e que não deixou de ser o nosso professor. Então, o professor não mais além do que do dia do professor, é todo dia essa prática, e que muitas vezes não é valorizada, né? Então, para mim, ser professor é uma opção de vida também, né? Que eu comecei na minha graduação fazendo engenharia química e aí um primo meu, que era professor, me chamou. Tinha assumido um concurso lá e precisava finalizar o ano letivo. Eu nunca tinha dado aula e aí, desde o meio da faculdade ali, eu comecei a dar aula, né? Aí eu acabei trocando a engenharia pela licenciatura. E para mim é uma renovação diária, sabe? Porque eu amo estar em contato com a molecada ali, a troca de energia. Eles veem até hoje o brilho nos olhos que eu tenho de estar ali, sabe? A questão do afeto que o Rodrigo falou, extremamente importante, né? Mas o professor precisa ser valorizado, sabe, Pede? Porque a gente precisa de professores maravilhosos na nossa sociedade. Porque o professor, como o Rodrigo falou, ele é referência, né? Ele ajuda a transformar vidas. A gente está falando do projeto do Pré-Vestibular Social, que é um projeto que transforma vidas. E esse projeto, ele é comandado por professores, né? Rubem Alves fala que os professores não morrem, eles vivem nos alunos que tocam a vida. São eternos. É isso. Então, é a nossa vida. Eu tô nessa aí já há 25 anos. Eu estou um pouco mais. E a gente ama o que faz, sabe? Só que a gente precisa ser valorizado. Então, e como que valoriza? Não é difícil não, sabe? Basta a sociedade querer. Um salário digno para o professor, são condições de trabalho, né? Formação, capacitação, tecnologia, investimento na estrutura, muita tecnologia, porque sem tecnologia é impossível. A gente está aqui com vários recursos tecnológicos, né? E ainda a gente é muito carente disso, de uma internet com qualidade, né? De um investimento
que é impossível pensar sobre esse modo de aprender e ensinar hoje sem as tecnologias. E a gente ainda, lógico que a gente tem alguns recursos maravilhosos, a gente tem uma tela digital, mas aí a internet ainda deixa muito a desejar no sentido de usar ela com qualidade. Usar a tela digital, né? É isso. Parabéns pelo Dia do Professor, né? Dia 15 de outubro, gente. Que vocês tenham mais sucesso também, né? E é isso, a gente encerra por aqui o nosso podcast. Eu agradeço muito pelo vocês aceitarem o nosso convite. O coordenador, gente, a gente recebeu aqui no podcast Raízes o coordenador do pré-vestibular social, o professor Marcelo Viseu. Muito obrigada. Suas palavras finais? Eu queria agradecer, né, o convite para a gente poder divulgar esse projeto que é maravilhoso, né? E convidar a todo jovem macaense, jovem, a gente fala jovem, né? Porque é mais a faixa etária do estudante que a gente atende, né? Mas a todo cidadão macaense, independente de idade, que queira ingressar no ensino superior, né? Que fique atento ao edital que será lançado aí no final do ano, né? Para poder estudar com a gente lá e transformar a sua vida por meio da educação. Isso aí. E queria também finalizar dando parabéns a todos os companheiros de profissão, né? Vocês são maravilhosos. É isso. É isso. E ao professor de redação também do pré-vestibular social. Obrigada, Rodrigo Araújo. Eu que agradeço. E essa oportunidade de trocar aqui essas informações, né? É bom que fortalece a nossa rede de cultura, de conhecimento. O pré-vestibular é um projeto maravilhoso e todos estão convidados a participarem, né? E também gostaria de mandar um grande abraço para esses profissionais que são resistência, que são um presente para essas crianças que merecem todos vocês. É verdade, 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 verdade. Obrigada mais uma vez. Gente, o podcast Raízes fica por aqui. Obrigada a você pela sua companhia. Lembrando, acesse as nossas redes sociais, @Câmara de Macaé. Vai lá também no nosso YouTube, Câmara de Macaé. Você vai lá ver os outros programas, os outros podcasts. Como eu falei no início, o Jornal 360 que eu apresento. Confere lá toda sexta-feira no YouTube. Câmara de Macaé, tem sessão do dia, tem resumo da semana também, tem as sessões que são transmitidas ao vivo, todas as terças e quartas-feiras, a partir das 10 da manhã, e estamos aí também uma programação extensa, beleza? Entra lá, @Câmara de Macaé. Um beijo pra você. Eu vou pedir pro diretor, bota a câmera do meio, por favor, pra gente dar um tchauzinho, pra gente encerrar bonito, sorriso, todo mundo. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Tchau. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.